Irmãos, boa noite. Agora nós vamos finalizar o livro de Oséias. No capítulo 1, no versículo 1, fala: a palavra do Senhor veio a Oséias. Isto mostra o quê? Que o Senhor escolhe os seus profetas. Que o Senhor, ele chama os seus profetas, ele chama os seus mensageiros. Então, aquela pessoa que se proclama mensageiro, que se proclama profeta, esse é um falso profeta, porque Deus escolhe o seu profeta. Deus falou de várias formas: teofania, sonhos, através de anjos e através do seu profeta. E hoje ele fala através da sua palavra. Se você quer ouvir a palavra de Deus, ora os textos da Bíblia em voz alta, que você vai estar ouvindo a voz do próprio Deus. Nós também vimos que o nome do profeta Oséias significa salvação. Em outras colocações, libertação. Então esse é o significado do nome de Oséias. E aí o Senhor dá o livro de Oséias, é um livro até muito complicado você entender. Porque a gente vê nos mandamentos do Êxodo capítulo 20, não matarás, não adulterarás. E aqui ele pede o quê? Para Moisés se relacionar com uma mulher adúltera. E aí ela mostra uma figura ali de Israel. Então ela é uma mulher adulta, estava se prostituindo e o povo estava tendo o mesmo comportamento. E ela teve 3 filhos, e esses 3 filhos, Deus também mandou uma mensagem colocando o nome desses filhos com um significado. O significado: Jezreel, Deus semeia; Loruana, sem compaixão; Lo-Ami, não o meu povo. Então Deus está mostrando ali que esses filhos da prostituição têm esse significado. Que Deus também lhes semeia, que Deus não tem compaixão desse povo que está infiel a Ele, e também não é o meu povo, aquele povo que estava com aquele comportamento imoral, ok? E aí nós vemos que no capítulo 1 ao capítulo 3, está falando mais aí da história, mais da história do profeta, aquilo que Deus estabeleceu para ele, a missão que Deus estabeleceu para ele. Do capítulo 4 ao capítulo 14, está mostrando a infidelidade do povo. Então, o que o Senhor fez? O Senhor falou para Oséias ir lá, ter misericórdia, buscar essa mulher adúltera, se relacionar com ela, buscar ela como esposa. E aí depois ele mostra que esse mesmo comportamento que o profeta teve com essa mulher, ele ia ter com o povo, se o povo se voltasse para ele. Amém? E agora, no capítulo 4, já começa ali mostrando ali até o capítulo 14 a infidelidade da nação de Israel. E Deus, como um tribunal, Deus começou a colocar e mostrar para o povo a sua infidelidade. Já no capítulo, só quero fazer um parênteses, no capítulo 2, no versículo 6, ele faz uma colocação muito interessante. E ele fala assim, ó: portanto, eu lhe cercarei o caminho com espinhos e levantarei uma cerca contra ela, para que não ache as suas veredas. Então aqui está falando para os cristãos, aquele que é crente. Ele fala assim, olha, aquele que é crente, quando ele se perder, ele fala assim, olha, e eu cercarei um caminho de espinho. O que nós podemos interpretar como espinho? Uma disciplina de Deus. Ele vai cercar o seu povo com espinho, uma disciplina para despertar o povo e trazer para ele novamente. Já no capítulo 4, no versículo 11, tem uma colocação muito interessante: a prostituição ao vinho velho e ao novo, que tiraram o entendimento do meu povo. Irmãos, aqui ele está denunciando os pecados de Israel. Olha como que ele coloca: a prostituição ao vinho velho e ao novo, que tiraram o entendimento do meu povo. Fala que o povo se perdeu o principal entendimento sobre quem é Deus. Já no versículo 4, ele fala assim, olha, no final do versículo ele fala: porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. O povo se perdeu de tudo isso. E quando nós vemos assim, olha, que não há verdade, nem bondade, nem conhecimento, quem que nos lembra? Lembra lá de João 8,32. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O povo já tinha se perdido nas mentiras, na imoralidade. Quando nós deixamos de ver os princípios da verdade, de viver a verdade,
outras coisas entram em nosso coração. E nós acaba nos idilubriando, nos envolvendo, nos enganando. O único que nos dá a liberdade é a verdade em Cristo Jesus. E nós vemos que Paulo, ele usa outro tripé. Ele fala, olha, a fé, a esperança, amor. Aqui o profeta está usando a verdade, a bondade e o conhecimento. Então nós vemos aí cada momento da Bíblia, Deus vai trabalhando de uma maneira. Mas todos se convergem em uma só. Já no capítulo 4, no versículo 6, ele fala outra coisa. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque ele rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Então aqui mostrando aqui que o povo tinha se perdido na lei. E aí ia ter as consequências. Já no capítulo 6, no versículo 3, ele fala, conhecemos e prossigamos, e conhecer o Senhor, como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Muitas Bíblias falam a chuva seródia, ok? Que é uma chuva ali que faz produzir a terra. Então, o que nós devemos fazer aqui é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. O que é o conhecer a Deus que Ele está nos colocando aqui? É um relacionamento com Deus de tal maneira que vai gerar fruto. E o povo aqui estava tendo relacionamento com os deuses de Baal, com a imoralidade. E eles estavam sendo destruídos porque lhe faltava conhecimento. Voltando aqui, no capítulo 6, versículo 3, nós podemos fazer o quê? Fazer um paralelo com 1 João, capítulo 5, o último versículo. John Stott, ele fala assim que o resumo desse livro todo, dessa carta toda, é o capítulo 5, o último versículo. Quando ele fala assim, ó, guardai dos ídolos. O que ele está falando aqui, irmãos? Para a gente se afastar dos ídolos. E o povo estava se envolvendo com os ídolos de Baal, com a imoralidade. Aqui nesse versículo de 1 João, capítulo 5, o último versículo, ele fala, se afastai da idolatria. E muitas vezes nós idolatramos nós mesmos. Muitas vezes nós idolatramos o nosso lar, nós idolatramos a nossa família, idolatramos o nosso trabalho. Não. Nós temos que confiar em Deus, esperar em Deus e não deixar que essa idolatria dessa terra, ou da minha sabedoria, ou do que eu posso, eu sei, eu sou, influencia no meu coração e toma o lugar do próprio Deus. Agora, já no capítulo 4, fazendo um paralelo a esse livro de 1 João capítulo 5, nesse capítulo 4, no versículo 14, ele desperta o quê? Ele fala assim, olha, não castigarei vossas filhas, não castigarei vossas filhas, quando se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens se desviam indo atrás das prostitutas e sacrificam-se com as meretrizes. O povo que não tem entendimento será arruinado. Ou ele fala assim, ó, o povo que lhe falta conhecimento, que lhe falta entendimento, será perdido, estará perdido. Amém? Continuando, agora já no capítulo 7, no versículo 10, ele fala assim, a arrogância de Israel testifica contra ele. Todavia, não volta para o Senhor seu Deus. Apesar de tudo, não o busca. Irmãos, na nossa cultura, tem coisas que marcam a nossa cultura, marcam uma sociedade. Vamos pegar o exemplo. Em 95, o que se usava muito no ano 95? Ficha telefônica. Quando você fala ficha telefônica, esse povo dessa época vai lembrar, poxa, eu sou dessa época. Porque ficha telefônica é uma das coisas que marcou o orelhão. Depois de 99, o cartão telefônico. Então, coisas que marcam uma geração.
O que marcou o povo aqui, ele está falando, foi a ignorância. Então, quando ele fala dessa ignorância que marcou o povo. Então, isso também mostra que o povo era ignorante e não acordava para isso. No versículo 7 e 10, a arrogância de Israel. Então, o povo era arrogante. Isso tinha marcado o povo. E mesmo assim, eles não, apesar de tudo isso, eles não o buscavam o próprio Deus. Irmãos, continuando aqui no capítulo 7, versículo 10, ele fala: a arrogância de Israel testifica contra ele. Então, o que marcava o povo era a sua arrogância. E aí ele fala no final do versículo: apesar de tudo, não o busca. Eles eram arrogantes e eles não buscavam o próprio Deus. Mas Deus permitia isso, que aí vem a teologia da permissividade, que fala que Deus, ele permite, mas não é o que ele quer. Já no capítulo 10, versículo 12, Deus já começa aqui trazer ali já um despertamento no povo. É um versículo de avivamento, quando ele fala assim, ó, no capítulo 10, versículo 12: semeia a justiça para vós, colhei segunda a misericórdia, lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. É um versículo de avivamento. Já no capítulo 11, versículo 1, ele fala: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então ele está colocando o que nessa passagem aqui? E já no versículo 4, eu o atraí com cordas humanas, com laços de amor. Foi aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Quando ele está falando, quando ele tirou o povo do Egito, era uma donzela, era linda, e aí ela se perdeu na sua caminhada. Mas ele mostra aqui um ato de misericórdia, e ele fala assim que ele vai se inclinar, ele se inclina para nós, ele se inclina para o seu povo, ele se inclina para Israel, para alimentar Israel, para despertar Israel, falar: olha, eu estou aqui, eu quero cuidar de você. Então, finalizando aqui esse capítulo 11, eu já quero aqui para o versículo 13, no versículo 9, ele fala assim: eu te destruirei, ó Israel, quem te poderá socorrer? Ele está falando o seguinte: ó Israel, eu destruirei você, mas quem poderá te socorrer? Ele fala: eu poderei te socorrer, Israel. E Deus, o Senhor está aqui no mesmo tempo que ele castiga o homem, que ele coloca aí, cerca o homem com espinho, com a sua disciplina, mas ele fala: eu mesmo há de fazer a restauração em você, querendo ali mostrar ali a sua misericórdia e o seu amor. Já no capítulo 14, finalizando o livro de Israel, irmãos, quando eu estava estudando isso, eu cheguei a me emocionar nessa madrugada. Que ele fala assim, olha, no versículo 1, ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque tens caído pela tua maldade. Prepara vossas palavras e voltai para o Senhor. Diz-lhe: tira toda a maldade e aceita o que é bom. E ofereceremos sacrifícios dos nossos lábios com os novilhos. Já no versículo 3, Assírios não os salvará. Não iremos montados em cavalos e não diremos mais as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, porque em ti, ó órfão, encontra misericórdia. Curai a sua infidelidade e os amarei espontaneamente, porque a minha ira se apartou deles. Serei pelo Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Irmãos, o orvalho, ele vem numa noite escura. O orvalho, ele vem em silêncio. O orvalho, ele vem sem fazer barulho. O orvalho, ele faz florescer como o lírio. Olha, o povo totalmente perdido. E ele fala assim que ele virá sobre Israel como um orvalho. O Senhor, ele vem sobre nós com a sua calma. O Senhor vem no momento que a gente nem imaginamos, ele vem. O Senhor vem onde que está tudo seco, ele faz florescer, como ele faz com os lírios. Já no versículo 6, os seus ramos se estenderão, sua formosura será como o da oliveira, e o seu perfume como o Líbano.
Isso aí é maravilhoso, irmãos. O Senhor mostra o seu cuidado. Eu quero finalizar o livro de Oséias mostrando ali a misericórdia e o amor de Deus com aquele povo, e eu tenho certeza que hoje ele não é diferente. Amém? Então que o Senhor possa abençoar, e se você tiver mais alguma dúvida, estou à disposição, alguma colocação. Eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e Ele continua com seu orvalho sobre nós. Deus abençoe. Fique com Deus.